Aí galera, aqui é o Luciano, eu vou explicar aqui, detalhar um projeto de um programa em Delphi, um programa simples de cadastro. O programa já está rodando, vou mostrar para vocês. Até inclusive eu já tenho um dado gravado nele. Eu incrementei meu programa com 3 botões somente, um para inserir um novo registro, o de salvar e o de excluir o registro. Essa parte aqui do form, criar a cara do programa, isso é fácil, é simples. Como eu criei um programa simplificado para cadastro, no qual o usuário vai inserir só o nome do cliente, o telefone e o endereço, eu usei a dbGrid para inserir os dados, a dbEdit para inserir os dados, e usei a dbGrid para mostrar os dados aqui do que está salvo na tabela do banco de dados. Então vamos lá. Depois de criado o design do seu programa, a janela como ela vai ser, você vai criar um data module. Para criar um data module a gente vem em File, New, Other. Em Delphi Files tem o data module. Aí você clica nele, clica OK. Eu não vou pôr porque eu já tenho o data module. Eu renomeei meu data module de UDM1. Aí vamos começar. Para a gente fazer uma conexão com o banco de dados e a tabela, vai ter que usar um SQL Connection, que é ele que vai conectar no banco de dados, um TSQL Query, que é ele que vai conectar lá na tabela, um dataset provider e um cliente dataset. Então vamos ver como é que funciona isso. No SQL Connection é onde a gente vai conectar com o banco de dados. A primeira coisa que a gente tem que configurar é o nome. Você vai pegar, no caso eu estou usando o banco de dados Firebird, pega FB Connection e ele já vai puxar as propriedades padrão do Firebird. A única coisa que a gente vai mudar na hora de configurar isso é o local aonde está o banco de dados. No meu caso, está numa pasta na raiz, C2 cadastro. Aqui, esse é meu banco de dados, esse arquivo cad.fdb. Lá no Delphi eu tive que configurar o localhost, que é na minha máquina, C2 dentro da pasta cadastro, o arquivo cad.fdb. O username para conexão é sysdba e o password é masterkey, digitado dessa maneira. Quando você conectar a primeira vez, quando você estiver fazendo isso, isso aqui vai estar falso. Você vai vir aqui e clicar em Intruir. A primeira vez ele vai pedir para você digitar a senha. Ele não pediu agora porque eu já digitei, tanto é que vocês podem ver que a senha está aqui, masterkey. Mas aí, por que ele não pediu a senha aqui quando eu conectei? Porque eu vim aqui e tirei login prompt, coloquei falso. Se você deixar true, toda vez que você for conectar, ele vai pedir a senha. Masterkey. Então, para o programa não ficar pedindo essa senha toda hora, é só vir aqui em login prompt e deixar em false. Muito bem, a gente configurou o SQL Connect. Eu dei o nome para ele aqui de dbxcad. Agora vamos ver aqui a SQL Query. Na SQL Query, eu coloquei o nome dela de QCAD.
aqui em SQL Connection, eu liguei o meu banco de dados, que é o DBX-CAD. E só. Agora aqui, SQL. Esse comando aqui em SQL, esse é um comando em SQL. Select from clients. O que quer dizer? Select, ele está dizendo, ó, abra todos os dados da minha tabela clientes. Esse comando é que faz o programa capturar todos os campos da minha tabela clientes para poder inserir dados e ler os dados lá. Vamos ver aqui o Dataset Provider. O Dataset Provider, eu liguei aqui, Dataset, eu liguei a minha SQL Query, que é a QCAD. Eu dei o nome para ele de DSP CAD. E pronto, ok. Agora, uma coisa importante, ao usar esses componentes dbEdit e dbGrid, tem muita gente que apanha, eu mesmo apanhei muito no começo, porque eu não conseguia inserir os dados aqui. O cursor piscava dentro do campo, mas eu não conseguia inserir os dados. Eu vou até mostrar para vocês como isso acontece. No momento que você está organizando todos os seus componentes aqui, o cliente dataset ele vai estar em ativo, vai estar falso, ele não vai estar ativado. E aí quando você for rodar o programa abre, o cursor pisca dentro do campo, mas você não consegue digitar nenhum dado. Por que isso está acontecendo? Porque você está rodando o programa, mas o componente que conecta o form e os componentes do form ao banco de dados e a tabela está desativado, que no caso aqui é o cliente dataset. Aí a gente vem em cliente dataset, coloca ative. Agora sim, você vai descobrir que ao rodar o programa está aí rodando, vamos criar um novo cadastro, ó. Tá piscando lá. Tá vendo? Agora a gente já consegue digitar valores. Luciano Silva 84229543. Ubiataba. Salvar. Ele salvou aqui, né? Se eu for criar um novo registro, automaticamente ele vai criar um campo novo na tabela e vai empurrar os registros que eu já tenho para baixo. Se eu quiser excluir só meu nome, isso, ok, o programa está rodando. Ok, galera? Só ressaltar aqui que a parte mais importante do programa rodar bonitinho aqui, redondinho, tudo funcional, depende única e exclusivamente da configuração de cada um desses componentes, que é o SQL Connection, a conexão com o banco de dados, a SQL Query, que é para abrir os dados que está na tabela dentro do banco de dados, o Dataset Provider, que é o que vai encaminhar os dados lá do banco de dados para a interface do programa, e o cliente Dataset, que é o que auxilia o programa na hora de ler e gravar dados. Muito bem, era só isso, valeu aí.